Tá começando mais um desafio dos inscritos. Hoje a gente vai tratar essa super imagem do fotógrafo Julian Esteban. O nick dele, né, o perfil dele no Instagram é o Third Eye Vision X. E a gente vai tentar deixar essa imagem com essa pele aí meio de porcelana, esse tratamento todo especial. Você não vai acreditar no que ele fez para essa imagem ficar assim, pra você ter ideia. Essa imagem final tratada por ele, essa é a imagem sem tratamento nenhum, tá? Tem muita técnica bacana e depois de todo o tratamento a gente conseguiu deixar essa imagem assim. Vamos lá? Show! Agradeço mais uma vez ao fotógrafo Julian Esteban. Ele mora em Dallas, Texas. O Instagram dele está aparecendo agora. Veja que imagens incríveis ele produz, né? O Instagram dele também está na descrição. Se você quiser entrar em contato comigo, né? Você tem um fotógrafo que admira muito, quer que eu faça um tratamento aproximado, manda imagens dele para o meu e-mail, canaltratadofoto@gmail.com. Beleza, vamos lá, vamos começar que hoje tem muita coisa. Primeiro vamos fazer um cropzinho honesto para tentar aproximar esse crop aqui do crop da original, né, da tratada. Então a gente vem para cá e tenta fazer. Legal, vamos fazer um tratamento muito rapidinho aqui no Lightroom, porque o grosso mesmo vai ser no Photoshop. Eu vou só aumentar um pouquinho a exposição, quero a foto um pouquinho mais clara, nada demais, ok, um pouquinho de contraste. Essa imagem com muito contraste, basta você olhar para a imagem que ele tratou, ó. Realmente tem coisas pretas e coisas muito claras. E com o contraste a gente resolve esse problema. Eu tô achando as partes escuras muito escuras, então vou aumentar um pouquinho as sombras. Eu quero um pouco mais de detalhe nas sombras. Por quê? Porque pode notar que a gente consegue ver textura do cabelo dela e tudo mais. E aqui na foto original tá quase como se fosse preto, né? Então, graças ao recurso das sombras, a gente consegue deixar, olha, antes e depois. Deixa os cabelos com muito mais detalhes. E também vou aumentar os brancos, que é a parte mais próxima do branco absoluto, acho que 45 antes e depois. Muito bem, vou fazer muito mais do que isso não, vou aqui na vinheta, na aba efeitos, tá? E vou dar uma vinhetazinha para centralizar mais o rosto da modelo. E na calibração da câmera eu vou mudar um pouco esse verde primário. Por quê? Porque eu estou achando esse verde muito clarinho e aqui a gente nota que o verde está mais tonalizado, né? Então, por que eu não estou fazendo isso no menu HSL? Porque quando a gente faz através da calibração, a pele também fica com um tratamento muito bacana. Eu vou colocar muito forte, mas dá uma olhada na pele, ela fica um pouquinho mais avermelhada, ó, antes e depois, além do verde ficar com essa cor um pouquinho mais diferente. Então, como na original a pele dela já é um pouquinho avermelhada, né? Eu acho que pela calibração da câmera a gente consegue esse resultado de forma mais legal. Então vou aumentar aqui, também não muito, mas acho que 47 tá legal, ó, antes e depois. Beleza, já estamos prontos aí para ir para o Photoshop para a gente fazer um monte de coisa para essa foto ficar igual à foto final do Third Eye Vision X. Sério, tem tanta coisa interessante que ele fez que vocês não vão acreditar. Vamos lá, vou importar essas duas fotos para o Photoshop, tanto a que a gente está tratando quanto a original, colocar lado a lado e a gente se vê daqui a pouco. Valeu! Legal, aqui à esquerda a foto final já tratada pelo Julian. Como tem muita técnica, eu não quero que esse vídeo fique muito longo para ficar chato demais de assistir. Então eu vou fazer o que eu faço com os vídeos avançados, de nível avançado, que é o caso desse aqui. Já está todo o tratamento pronto e eu vou mostrando camada por camada, mostrando como eu fiz a técnica, porque vai agilizar bastante o nosso trabalho e dá para entender da mesma forma, certo? Senão o vídeo ia ficar enorme. Então a primeira coisa que eu fiz foi criar uma camada em branco aqui para corrigir essas folhas. Eu coloquei folhas por aqui, tirei essa folhinha aqui, onde não tinha, para aproximar, ó, ao resultado final. Como eu fiz isso, eu posso mostrar a técnica rapidamente. Vou criar mais uma camada vazia, ó, essa camada 1 aqui. E aí eu fui na ferramenta Carimbo Stamp Tool, certo? Essa aqui. Então eu vou marcar, por exemplo, essa folhagem aqui e vou pintando, ó. E com isso a gente vai preenchendo pouco a pouco. Posso pegar essa parte daqui e pintando por aqui, com cuidado para as bordas não atrapalharem aqui, e com alguma meticulosidade a gente vai criando essas folhas extras. Aqui, por exemplo, ficou muito claro. Eu posso pegar essa parte aqui mais escurinha e
ir preenchendo. Então, depois que eu fiz isso com bastante cautela, eu tirei também essa parte daqui. Selecionei uma parte, eu acho que da testa da modelo. E fui... Com um clique a gente já conseguiu tirar essa folha. E eu tive esse efeito de folhas mais preenchidas para não aparecer parte da modelo. Então é isso que eu fiz. Eu vou apagar essa camada que eu acabei de fazer com essa técnica, só para mostrar para vocês, e colocar a camada que eu fiz anteriormente. O próximo passo foi essa folha extra. Tem uma folhona aqui, ó, que é muito difícil você fazer essa folha desse tamanho no modo carimbo. Então, ó, o que que eu fiz? Tá aqui essa folha. Eu criei uma folha do zero e eu vou fazer isso para vocês agora. Vou criar uma nova camada transparente, tá aqui, camada 1. Eu vou reproduzir a técnica dessa camada folha extra aqui. Peguei a caneta, o tecla de atalho P, tá aqui ela, certo? E meio que desenhei uma simulação de folha aqui. Já tenho vídeos mostrando como utilizar a ferramenta caneta. Terminei o meu desenho, cliquei aqui em seleção, tá? Usei um raio de difusão de 2 pixels para não ficar uma folha muito nítida, né? Eu vou precisar desfocar ela mesmo assim. E aí eu comecei a desenhar a minha folha, como ia ficar desfocado, não precisava de tantos detalhes, mas eu fui para o pincel, ou B, brush, certo? Cliquei num verde mais escuro, pode ser esse aqui, tá? Pintei a minha folha. Por enquanto não parece nada como uma folha. Vou apertar até Ctrl H para esconder as formiguinhas, tá? Pra você ver como está ficando a nossa folha que a gente vai criar. Ainda com o meu pincel, cliquei agora numa área mais clarinha para fazer com uma opacidade mais baixa, de 10%, por exemplo. Fiz alguns traços aqui para deixar uma parte de reflexo. Peguei esses traços um pouquinho para cá também. Cliquei com o pincel numa parte mais escura, ó. Fiz também uma região um pouco mais escura aqui, tudo para dar uma aparência, né, de relevo. Depois aperto o Ctrl H de novo para mostrar as formiguinhas e Ctrl D para desfazer a seleção. Depois eu peguei essa camada 1, tá, e fui desfocar, né, filtro, desfoque, desfoque gaussiano, Gaussian Blur, desfoque mais famoso do Photoshop. E apliquei uma quantidade generosa aqui de pixels para deixar a folha tão desfocada quanto as outras. Se você não sabia que existia essa folha, você não ia nem perceber essa folha. Então, cliquei em OK e adicionei. Então, mais uma vez, eu vou apagar essa camada que eu acabei de fazer, porque eu fiz só para mostrar a técnica, tá bom? E botar a camada que eu fiz com mais calma. Nota que eu fiz ela maior. Passei por aqui, fiz um branco maior por aqui, para tentar aproximar da folha do original. Mas a técnica foi essa. Eu só tive um pouco mais de paciência. Agora, por questão de tempo, eu estou indo um pouquinho mais rápido. Beleza, depois eu quis mudar um pouco a cor dessas folhagens para se aproximar dessa cor aqui. Então, uma camada de matiz, saturação, certo? Simplesmente abri a camada de matiz, saturação, não tem nenhum ajuste aqui porque eu fui justamente nos verdes. E mudei a matiz para mais 24, ou seja, estava no 0, tá? E quando a gente vai mudando a matiz, ela vai mudando de cor. Então, mais 24 para se aproximar um pouco mais dessa cor aqui e diminuir a saturação, menos 25, ó, super saturado, diminuir um pouquinho essa saturação e só faltava agora escurecer essas folhas, porque as cores já estavam bem próximas dessa aqui, tá? Fiz uma máscara, na verdade nem precisaria da máscara porque a camada de matiz e saturação está modificando só os verdes, mas fiz essa máscara para ter certeza de que na modelo eu não ia ter essa mudança de matiz e saturação. Então, sem a máscara e com a máscara, praticamente não tem efeito nenhum. O que está branco é onde a camada de matiz e saturação está agindo, o que está preto é onde ele não está agindo. Agora, o escurecimento das folhagens. Eu estava querendo deixar essas folhas mais escuras. Tem várias formas de a gente fazer isso, mas a forma que eu achei que ficou mais legal, simplesmente eu criei uma camada em branco, pintei ela de preto, no caso aqui como a cor da frente é preta, tecla de detalhe Alt, Backspace, pintei de preto, nada demais. Diminui a opacidade, tá? Nesse caso eu usei aqui 65% para deixar as folhagens escuras. Criei uma máscara preta para isso não ter efeito nenhum, apertando Alt e clicando aqui na máscara. E com um pincel ou brush, tá? Com opacidade alta, sei lá, 60%, eu fui pintando nas folhagens para escurecê-las. Simples assim, com paciência. Fui pintando, 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 pintando. Noto que a máscara está começando a se aproximar dessa aqui. Fui escurecendo ela até com que todas as folhas, todas as folhagens estivessem pretas. Beleza? Vou apagar essa camada e vou deixar visível a que eu fiz com mais calma.
Ó, opacidade 65%, olha como está a máscara. Deixei a modelo de fora e o resto eu pintei de branco. E note que tem umas faixazinhas pretas por aqui, ó. Ou seja, nessas partes pretas eu não queria que fosse escurecido. Por que que eu não queria? Vamos dar uma olhada. Justamente para as folhas terem um brilhozinho, uma partezinha mais clara. Então nessas partes eu não passei o pincel branco, tá bom? Justamente para fazer parecido com a que ele fez. Beleza? E para terminar com as folhagens, eu usei uma camada de níveis, eu já tenho um vídeo explicando como usar a camada de níveis, tá? E eu usei a camada de níveis de forma muito sutil, eu peguei simplesmente o ponto mais claro e arrastei para a esquerda, deixando o que era claro mais claro e não mexendo com o que era escuro. Mexi aqui em 230, ó. Antes, 255 e 230, ó. Se eu exagerar, vocês vão ver o que está acontecendo. Então eu só quis dar uma clareada no que era claro antes e depois. Depois eu apertei Ctrl G para criar esse grupo e chamei de folhagens, antes da modificação das folhagens e depois das folhagens. Vou minimizar aqui para deixar mais fácil o nosso trabalho. Ok, agora hora de se concentrar no trabalho mais difícil, que era o trabalho da modelo. Então a primeira coisa foi correção de pele. Vou dar um zoom aqui na pele dela. E eu simplesmente criei uma camada nova, que é essa camada correção de pele, e com a ferramenta de reparação de manchas, que é a ferramenta pincel de reparação de manchas, eu fui pintando e tirando as espinhas uma a uma, tá bom? Vou apagar essa camada e mostrar a camada final, que foi essa aqui, ó. Com toda paciência, antes e depois, trabalhinho braçal sem nenhuma complicação. Ok, agora vem o X da questão. Eu acho que foi a coisa mais especial que ele fez. Foi o tratamento de pele para deixar uma pele realmente tipo de porcelana, uma pele até artificial, mas que eu acho que nessa foto coube muito bem. Olha o resultado de antes, de depois, né? E antes. Essa técnica eu vi o Mauro Lainetti fazendo, eu vou reproduzir para vocês, porque tem uns passo a passo aqui que eu acho que é bacana que vocês assimilem. Eu vou criar uma renderização de tudo que a gente está vendo aí, apertando Ctrl Shift Alt E. Então tá aqui essa camada, ó, essa camada aqui é uma cópia idêntica da imagem inteira, tá? E o que é que a gente faz? A gente vai no filtro, desfoque gaussiano, a gente vai escolher uma quantidade de desfoque que fique a pele bem embaçada, nesse caso da pele artificial. Se você quiser dar só uma suavizada na pele, você não precisa usar tantos pixels aí, mas nesse caso eu encontrei 24 pixels, tá? Note que a gente não consegue ver praticamente nada, né? Dá pra ver que é um roxo, mas tá bem desfocado. Aí o que é que a gente faz? A gente cancela, a gente não coloca o desfoque gaussiano, tá? Mas anota os 24 pixels. Vem aqui em filtro, outros, alta frequência. E coloca os mesmos pixels que a gente anotou no gaussiano. Então 24, ok, beleza, tá nessa imagem maravilhosa. Vamos agora inverter essa imagem, apertando Ctrl I. Vamos mudar o modo de mesclagem para luz linear ou linear light. Olha como fica estranho. E vamos usar um desfoque gaussiano, agora sim, com um valor de 1/3 do que a gente colocou no High Pass. Era 24, então 8. E a pele fica simplesmente assim. E aí basta a gente usar máscara a gosto para vocês verem como fica interessante. Vou criar uma máscara preta, apertando Alt e clicando aqui em criar máscara. E pincel, brush, tecla de atalho B, opacidade vou colocar até uma opacidade mais alta, 80%. E onde a gente vai passando na pele, olha o que vai acontecendo. Como ela vai ficando limpinha. Como a gente utilizou 24 pixels, está bastante exagerado, tá, gente? Você tem efeitos mais sutis, mas é um limpador de pele que dá um aspecto ainda poroso, né, de poros, diferente quando a gente só blurra, né, quando a gente só desfoca. O único cuidado que você tem que ter quando está fazendo esse tratamento é onde tem aresta, ele fica estranho. Ó. Se eu passar aqui nos olhos, ó, fica bastante estranho. Se eu passar aqui no limite do queixo, ó, ele vai mostrar a pele de um lado e de outro. Então você tem que passar realmente na pele. E foi só isso que eu fiz. Então, vou apagar essa camada. Vou mostrar a camada do resultado final. Olha, antes e depois. Vamos dar uma olhada na máscara que eu fiz, ó. Simplesmente deixei os olhos, coloquei testa, bochecha, a parte de baixo e um pouquinho aqui do cabelo. Eu deixei o cabelo também desfocado, porque eu notei que ele desfocou o cabelo por aqui também. Então, foi só isso que eu fiz. Mas tem mais coisa esquisita que vem pela frente para deixar essa imagem mais diferente. Agora,
uma das técnicas mais comuns de tratamento de rosto é o burn, é o dodge and burn. Essa camada aqui foi a camada do burn, né, que a gente vai queimar. E basicamente nada demais, uma camada de curvas onde eu peguei a curva e arrastei aqui para a direita, ou seja, ele deixa tudo muito mais escuro, tá? Ó, antes da camada, depois da camada. E uma máscara. Em vez de utilizar sem máscara nenhuma, onde a imagem inteira ficaria escura, certo? Eu criei uma máscara. Tá aqui a máscara que eu fiz. E eu pintei de branco onde eu queria mais escuro. Ou seja, eu não escureci os olhos, não escureci o nariz, essa parte da testa, nem a boca. O resto eu quis mais escuro. Foi uma tentativa, que eu acho que foi bem sucedida, de a gente colocar essa sombra aqui, ó, do lado do rosto, essa sombra aqui na testa, ó. A gente conseguiu deixar mais escuro, com volume, né? Então, ó, antes do Dodge and Burn, tinha uma sombrinha pequena por aqui, e depois a gente deixou a pele muito mais interessante. Beleza, seguindo que o vídeo é longo. Agora o Dodge, o clareamento. O contrário, eu abri uma camada de curvas, coloquei para cá, para ele deixar a imagem mais clara, tá? E pintei onde eu queria que essa imagem ficasse mais clara. Dá para notar que foi aqui no nariz, no cabelo. Vamos dar uma olhada na máscara. Ó, essas partes aqui foi onde eu pintei para deixar a imagem mais clarinha. Então, Dodge and Burn, olha como modifica uma imagem e dá volume a ela. Depois, uma outra parte muito importante desse vídeo, que é o avermelhamento da pele. Essa pele está vermelha, vermelha, vermelha. Tem várias formas de a gente fazer isso. Eu fui pela forma que eu acho mais tranquila, que eu criei uma camada de cor sólida com essa cor vermelha aqui. Basicamente é isso que eu fiz. Ó, cliquei aqui, cor sólida. Quando eu cliquei na cor sólida, veio essa camada e eu selecionei essa cor vermelha. E aí, o que é que eu fiz? Mudei o modo de mesclagem, porque se não tivesse no modo cor, ou pelo menos matiz, ele não ia avermelhar, ele ia colocar uma tinta vermelha em cima. Então, ó, no modo normal, por exemplo, fica horripilante, né? Ó, modo normal. Então aqui no modo cor, ele muda a cor, preservando a luminosidade. E aí, utilizei uma opacidade de 75%, ó, antes e depois, e uma máscara. Eu pintei onde eu queria que ficasse vermelho. Nos olhos eu não queria, nas plantas eu não queria, mas na testa, em todos os demais, um pouquinho nas mãos também. Então, assim que eu consegui esse resultado da pele vermelha, igualzinho ao do original. Depois eu queria clarear a íris, note que os olhos estão bem claros. Então, essa técnica aqui eu faço bastante. É muito simples. Criei uma camada transparente, pincel brush, a cor é branca. Tá aqui. Dei um zoom nos olhos e é muito simples de fazer. Passei o branco aqui, ó, onde eu queria clarear. Acabou? Claro que não. Mudei o modo de mesclagem para overlay ou sobrepor e os olhos já estavam super bonitos e bem claros. Baixei a opacidade aqui para 50% antes e depois. Essa técnica muito manjada e super bacana. Vou apagar e colocar a camada original. Depois eu achei que a imagem estava precisando de um pouquinho mais de contraste. Olhando aqui para a imagem original, está quase igual, mas ainda precisa um pouquinho mais de contraste. Então simplesmente uma camadazinha de brilho contraste. Coloquei 9 de contraste antes e depois. Ele dá uma escurecida nas partes mais escuras e uma clareada nas partes mais claras. Ok, agora eu queria dar um pouquinho mais de saturação para a boca. Nota como a boca aqui é vermelhinha e aqui não. E um pouquinho nos olhos também. Criei uma velha camada de matiz saturação. Aqui na matiz saturação eu mexi, eu dei 36 de saturação para tudo que vai ser modificado. Claro que já dá para notar que eu criei uma máscara aqui, onde eu só pintei os olhos e a boca. Parece até um bonequinho, um biscoitinho, né? Então eu saturei, olhando para os ajustes, eu saturei os olhos e a boca. Só que mexi também nas cores individuais. Nos vermelhos, né, que é o lábio, eu não quis saturar tanto. Então tirei a saturação, adicionei 36, mas tirei 17. E coloquei a matiz um pouquinho para a esquerda. Eu mudei um pouquinho a coloração do lábio, mas quase nada, para aproximar a coloração original. E mudei também no amarelo, para modificar a cor dos olhos. Aqui no amarelo eu tirei saturação e mudei a matiz para 20. Dá uma olhada na cor dos olhos, ó. A gente vai modificando quando a gente muda a matiz. Então eu coloquei para 20 para também se aproximar do original e diminuir bastante a saturação. Então antes, olhando para os olhos e para a boca, depois, assim eu consegui dar uma clonada bem bacana. Depois eu criei mais uma camada transparente, que eu usei para avermelhar um pouquinho mais o nariz e a bochecha. Pode notar que o nariz aqui não está tão vermelhinho, nem a bochecha. Então, ó, cliquei aqui e dei uma
pincelada, ó, é brush, é pincel B com essa cor aqui, pintando, pintando o nariz, pintando a bochecha, nada demais, uma opacidade de 60%, é tinta por cima da imagem, então não teve nenhum estresse aí. Ok, ainda tem coisa massa que ele fez, que vai começar a aparecer a partir de agora. Pode notar que essa mulher tem uma marquinha aqui na boca, né? Marquinha dela mesmo, e ele enfatizou essa marquinha, então quis enfatizar também, ó. Transformei, criei uma camada transparente, dei um zoom, pintei mesmo com o pincel aqui de marrom e aqui de branco. Só isso. Eu vou fazer mais uma vez. Omitir, certo? Vou criar uma camada nova para fazer do zero para vocês. Pincel brush. Vou clicar num marronzinho, pode ser esse marronzinho aqui. E com muita calma eu fui... Opa, opacidade bem mais baixa do que isso, 10. Com muita calma eu fui fazendo aqui. E depois mudei a cor do pincel, cliquei aqui nesse dente, por exemplo, e com muita calma fui também deixando mais claro. Então foi basicamente isso aqui que eu fiz na camada marca. Vou apagar essa camada e mostrar outra. Ok, agora estava na hora de fazer as modificações plásticas, elásticas da imagem. Eu notei que a curvatura do queixo aqui está para dentro e aqui está para fora. E eu notei também que a curvatura também da marquinha, né, da cicatriz, aqui não está tão redondinho. E aqui está um S muito bonitinho. Então, eu renderizei essa camada apertando Ctrl Shift Alt E. Ok, está aqui. E fui para a ferramenta Liquify, filtro, dissolver. E aqui eu fiz essas duas modificações. Fui com o pincel, já tenho vídeos, né, sobre isso, está aparecendo no izinho acima à direita, sobre essa ferramenta. Ferramenta deformação progressiva. Dei uma brincadinha aqui, ó, para o queixo ficar mais redondinho, certo? E nesse S, na cicatriz eu também tentei deixar mais redondinho aqui a cicatriz. Basicamente isso. Antes e depois. Ok, tá mais perto do fim. Agora eu notei que o cidadão, olha o que ele fez. Tá vendo que o reflexo do olho dela tá no meio do olho dela, tá? Só que nessa foto aqui, a foto do Instagram, vou tentar dar um zoom a mais, ele moveu o reflexo dos olhos do meio para um pouquinho para a esquerda, acima à esquerda. Por que? Não sei. Achei bacana demais isso aqui, mas ele moveu. Foi uma sacada dele aí que me deu um pouco de dor de cabeça, mas deu certo para mim. Eu consegui fazer. O que é que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz foi fazer mais uma renderização, uma cópia dessa última camada, né, do Liquify. Eu fiz essa cópia apertando Ctrl J e deixando ela aqui, ó. Essa aqui é a cópia que eu fiz, tá? E deixei ela aqui escondida. Não mexi nela. Então, Ctrl J, deixei ela aqui escondida. Depois, eu criei uma camada transparente, que é essa camada correção pupila. Olha o que aconteceu. E tirei completamente o reflexo desse olho, pintando de preto. Pintei com o brush, com o pincel, esse preto desse olho, tá? Para deixar sem reflexo nenhum. Sem nenhuma complicação, não usei blend mode, não usei nada. Brush, pincel, cor preta, pintei. Beleza. Agora eu precisava mover esse reflexo. Aí que entrou a sacada. Eu ativei a cópia que eu tinha acabado de fazer, certo? Tá aqui. Já tá com o efeito pronto, mas eu vou mostrar passo a passo como é que eu fiz. Eu movi, certo? Eu vou tirar essa máscara aqui para vocês perceberem exatamente o que está acontecendo. Eu movi a imagem inteira com a ferramenta mover, cliquei aqui e posso ir com o tecladinho, ó. Direita, esquerda, pode olhar aqui para essa imagem. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Movi até que o reflexo ficasse onde eu queria exatamente, um pouquinho mais para a esquerda. Que mais? Aí eu fiz uma máscara completamente preta, criei uma máscara completamente preta. Aqui está ela, tá bom? E pintei de branco só a partezinha do reflexo. Só o reflexo movido para a esquerda que foi mostrado. Ó, essas duas partezinhas aqui. Ah, mas aí você pergunta, ei, mas não tem só reflexo, tem partes do olho. Por que eu não estou confuso com essas partes do olho? Porque vem um recurso bem bacana, que eu também já tenho vídeo sobre isso, que é o Blend If. Você clica duas vezes na parte lateral do nome e o recurso mesclar-se. E aí eu peguei a parte esta camada, ou seja, essa camada aqui, eu quis omitir
tudo que não for brilho, tudo que não for parte mais clara, daqui pra cá. Ó, quando eu faço isso aqui, note que aparece o olho, ó. Olha pro olho dela, tá aparecendo as partes escuras. Então, eu cliquei nessa abinha, cliquei com Alt para separar, para fazer ajustes mais finos, ó, e fui fazendo isso aqui até ter apenas o reflexo. E aqui eu consegui apenas o reflexo e apertei OK. E agora eu tinha, ó, o reflexo movido para a esquerda. E para terminar, acabar com essa imagem de uma vez por todas, eu notei que esse reflexo não estava tão potente e brilhoso quanto esse aqui. Então eu criei mais uma camada de níveis, ok? Aquela mesma coisa que eu fiz no começo para a folha ficar mais clara. Eu cortei para a camada, cliquei aqui para ela afetar apenas o reflexo que eu tinha acabado de criar. E também, ó, movi, deixa eu ficar mais fácil, dá uma olhada para o reflexo. E movi para cá, para o que era claro ficar mais claro. Então movi para mais ou menos isso aqui. Apertei Ctrl G para agrupar e dei o nome de modelo. E basicamente é isso aqui. A gente tem imagem original e imagem como ficou. Vamos comparar antes e depois. Foi assim que eu consegui me aproximar ao resultado do perfil Third Eye Vision X do fotógrafo Julian Esteban. Agradeço mais uma vez você por ter ficado até agora. Espero que você tenha aprendido umas técnicas legais. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode deixar aí nos comentários. Se você gostou, curta e compartilha, que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram tá aí na tela. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos!